Pois é, inclusive o doutor Durso mencionou aquele posicionamento do ministro Luiz Fux. Então, durante o julgamento de Jair Bolsonaro, um dos magistrados afirmou que não concorda com essa pena de 14 anos de prisão proposta à cabeleireira Débora dos Santos, que escreveu na estátua com um batom a frase "perdeu mané". Em sua manifestação, ele afirmou que o judiciário também precisa fazer uma análise mais humana, justa, criticando esse exagero. A produção, inclusive, separou esse trecho. Vamos acompanhar. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento ou evoluir, dependendo da ótica de alguns. Pois é, que frase, hein? É preciso refletir sobre erros e acertos. E ele termina falando sobre a evolução, no caso do indivíduo ou do jurista, no caso do ministro. Jamal Luiz Felipe Dávila, queria que você fizesse uma análise, uma reflexão sobre esse posicionamento do ministro Luiz Fux, informando, inclusive, o relator Alexandre de Moraes, que pediu vista na análise do caso que envolve a cabeleireira Débora. A pena proposta que supera 14 anos de prisão, tirando as multas. Canhoto, o ministro Fux, ele rega um pouco da minha semente de otimismo, que pode ser que pela primeira vez nós vamos ter uma discussão jurídica em cima das leis, e não com coração, e não um julgamento político. Apenas a coragem do ministro para rever processos acaba abrindo uma brecha para tentar trazer um pouco de serenidade e julgamento de acordo com a lei e a Constituição. É isso que todos nós esperamos do Supremo. Portanto, eu espero que esse chamado do ministro Fux, feito evidentemente de maneira muito polida, educada e de acordo com o vocabulário que deve se manifestar um juiz da Suprema Corte, possa regar um pouquinho dessa minha semente do otimismo e, quem sabe, ele pode ser o ministro que vai iniciar uma cruzada pelo bom senso, pela justiça e pela defesa da lei e da Constituição. Você, Cristiano Beraldo, de que maneira refletiu e analisou esse posicionamento de Luiz Fux, informando sobre o pedido de vista, mas questionando talvez o exagero dessa pena imposta, ou pelo menos sugerida, à cabeleireira Débora dos Santos, 14 anos de prisão por escrever na Estátua da Justiça, lá na Praça dos Três Poderes, "perdeu mané"? Olha, eu estou com o Dávila, né? Acende-se aí uma luz no fim do túnel e nos dá esperança de que o Supremo seja um palco de debates de alto nível sobre a justiça, sobre a Constituição, sobre aquilo que está escrito na lei e o que está escrito nos autos do processo. Me parece bastante evidente que em casos de repercussão, onde exista interesse de alguns ministros ali, porque defendem determinado pensamento ou estão colocados ali no debate público de uma determinada forma, que tudo fica secundário e as ações acontecem no sentido de reforçar essas ideias e esses posicionamentos pessoais, só que isso é absolutamente incompatível com o exercício da função, que é uma função que deveria honrar qualquer advogado, está acima de qualquer outra prioridade, que é ser ministro da Suprema Corte.
brasileira. Caniato, nós precisamos lembrar, durante o governo militar, por exemplo, foram indicados ao Supremo Tribunal Federal deputados federais de atuação brilhante na Câmara dos Deputados. Adalto Lúcio Cardoso, Leomar Balieiro, Oscar Dias Correia, Bilac Pinto, todos eles saíram da vida pública e mergulharam no ambiente da Suprema Corte Brasileira e viveram uma vida de absoluta discrição, 100% dedicados ao direito. Até hoje, passados aí 60 anos, eles estão ainda sendo lembrados pela forma como pensaram o direito no Brasil e pela profundidade das decisões que proferiram. Estamos aqui na companhia do doutor Durso, que pode falar isso com até bastante mais propriedade do que eu. E quando a gente olha para esta atuação da Suprema Corte hoje em dia, nós precisamos nos questionar por que tantas entrevistas, por que tantos eventos, por que tantas opiniões, por que se colocar e, com isso, colocar a própria Corte na posição que ela se encontra hoje, de ser atacada por uma parcela gigantesca da população brasileira, coisa que jamais aconteceu na história do Brasil. Então, Caniato, a gente espera que o ministro Fux puxe essa linha para colocar o Supremo Tribunal Federal de volta no lugar de onde ele nunca poderia ter saído. Não é que não deveria, nunca poderia ter saído, porque ao sair desse seu status natural, previsto na Constituição, ele passou a gerar esta percepção de que o Brasil não é um país justo definitivamente. Pois é, agora só quero, para a audiência que talvez não acompanha o noticiário, não esteja por dentro do que aconteceu nesse julgamento em relação a Débora dos Santos, Alexandre de Moraes, que é o relator, apresentou o seu voto para condenar a cabeleireira, condenar a ré pelos 5 crimes que ela teria praticado, pelo menos na descrição aparecem associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência, grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. 14 anos de prisão em regime inicial fechado, essa defesa do ministro relator Alexandre de Moraes. E aí o julgamento foi suspenso porque Luiz Fux, outro ministro, pediu vista para analisar, para se debruçar e trazer os aspectos, inclusive justificou isso nessa apreciação. Doutor Durso, queria pedir sua análise, claro, sobre essa fala de Luiz Fux. Se puder, responda ao questionamento do Cristiano Beraldo em relação a essa mudança ao longo dos anos, esse posicionamento dos ministros do STF, e o que pode acontecer caso Luiz Fux seja uma voz divergente. O quanto isso poderia alterar a dinâmica das condenações e até dar munição para as defesas daqueles que já foram condenados. Caniato, não deixa de ser uma esperança para aqueles que acompanham o direito e sabem que uma pena de 14 anos para essa Débora, ela é desproporcional e não é razoável. Desproporcional porque se verificar a sua conduta e o resultado penal, vai ver que é absurdo. A pena mínima do homicídio simples são 6 anos. Ela está quase mais que o dobro da pena mínima de homicídio. Então tem muita gente aí que cometeu homicídio simples que são condenados em penas menores do que a Débora. E aí alguns, em suas manifestações, dizem não, ela foi condenada em todos esses crimes porque ela é coautora, teve concurso de pessoas e aí, pela sua participação, ela teria que ser condenada mesmo em todos esses crimes e até deram um exemplo. Imagina uma quadrilha que vai roubar um banco e o indivíduo fica esperando para fugir no carro. Então ele é um motorista lá e depois ele só dirige o carro, ele tem que ser condenado. Claro, esse motorista que rouba o banco junto com a quadrilha, ele planejou o crime, ele é coautor, ele é intelectual, como também dando opiniões para que se tenha consumação. Diferente dessa mulher, dessa Débora, que estava lá, que errou, que cometeu o crime sim,
mas o crime de depredação de patrimônio público, que a pena não chega nem a 1/4 dessa pena que ela foi condenada, e todas as outras questões ela não tem o dolo. Ela não participa, ela não participou das reuniões, ela não participou dos grupos do WhatsApp, ela não interfere se houvesse ali uma tentativa de golpe e se chegar ao final uma sentença nesse sentido, ela não é uma parte que tem de fato o dolo e pode ser considerada uma coautora. Ela, na verdade, é alguém que estava se manifestando, que errou, que cometeu crime, mas precisa de uma pena justa. Inclusive, eu vejo todos os comentários por aí, inclusive dos bolsonaristas, e eu vejo que nenhum defende a sua absolvição. Defendem a pena justa, que ela receba uma pena como se qualquer um tivesse ali entrado no Supremo e pichado aquela estátua com um batom que é tirado com água e papel. Não é nenhuma pichação com tinta. Então, esse nível de gravidade da conduta que cada um ali tem que ter de maneira individualizada, e a gente reprisa aqui, muita gente não participou dos atos criminosos, muita gente estava ali para manifestar, não sabia que poderia perder o controle, não sabia que teria alguns ali na intenção de tomar o poder. Isso precisa ser individualizado e, no caso dela, as penas são aplicadas quase como em sua totalidade de todos os crimes, sem analisar a sua vontade, o seu dolo, a manifestação. Com relação à pergunta do Beraldo, ele tem toda a razão. O Supremo mudou. E o Supremo mudou muito por causa da TV Justiça, da TV do Supremo. Hoje é tudo divulgado, né? As pessoas acompanham como se fosse um jogo de futebol. A própria população não assiste mais o futebol, mas acompanha o jogo do Supremo. Se a gente for ver, quem sabe até ontem tinha mais gente interessada no julgamento da denúncia do Bolsonaro do que no jogo Brasil e Argentina, que também foi uma catástrofe, diga-se de passagem. Mas é esse tipo de mudança que faz com que a sociedade interfira nas decisões e o Supremo se preocupe também com as questões políticas, sendo que não é um órgão político. Inclusive, eu acredito que nós estamos pagando um preço também da Constituição moldar o nosso Supremo Tribunal Federal por cargos de nomeação ao invés de cargos de carreira. Aquele juiz que passou no concurso público e tem uma carreira ilibada, que foi juiz, desembargador, esse deveria ser promovido a um juiz da Suprema Corte, pela sua experiência, pela sua trajetória, e não simplesmente algum jurista que se aproxima de um possível candidato à presidência da República e quando ele ganha, ele devolve como presente uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de coisa também faz com que se contamine os julgamentos do Supremo, porque a política precisa existir para você ser ministro do Supremo. Agora, Dávila, se o ministro Luiz Fux formalizar sua divergência em relação à dosimetria da pena, isso não fortalece, inclusive, o grupo que defende o PL da anistia, ou talvez não a anistia total e restrita, mas, por exemplo, um ajuste nas penas impostas aos manifestantes do dia 8 de janeiro, inclusive algo que Michel Temer chegou a defender, né? Um ajuste nessas penas impostas, deixar de lado talvez as questões que envolvem a abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, afastar talvez esses crimes e se ater mais à questão que envolve a depredação? Olha, Caniato, não sei qual será a consequência das falas do ministro Fux, mas só dela ser proferida no Supremo já abre um precedente. Ou seja, amanhã alguém pode questionar o excesso dessa pena. Então isso é importante. Da mesma forma como ele se colocou contra esse processo do ex-presidente Bolsonaro ser julgado pela primeira turma, que deveria ser levado ao plenário. Tudo isso abre precedentes, sim, para futuros questionamentos. Então, a posição corajosa do ministro Fux para atrelar a lei a esses princípios tão bem mencionados pelo Durso sobre a proporcionalidade, a razoabilidade, isso está registrado. E amanhã isso pode ser contestado e a fala do ministro ser usada amanhã futuramente numa revisão do caso. Essas coisas podem acontecer. Então, nós não sabemos qual será a consequência direta disso, se começará uma revisão de penas, ou se isso é uma colocação divergente do ministro que mais à frente vai permitir que essas penas sejam revistas, né?
Porque eu entendo que a temperatura no Supremo ainda está muito alta, assim. As veias da política correm nos ministros, então é difícil trazer essa serenidade, mas isso abre um precedente. E abrir precedente já é o começo. Seria ótimo se essas penas fossem revistas. Aliás, se tivesse tido justiça no julgamento dos baderneiros do dia 8 de janeiro, não teriam pedido para a anistia do 8 de janeiro. O pedido de anistia é justamente porque houve abuso. Porque se não tivesse, não teria isso. Se fosse julgado de acordo cada um com a sua ação, nós não teríamos tido esse pedido da anistia. A anistia é para restabelecer uma justiça que não foi feita. É esse o ponto. Então, veja como uma coisa desencadeia outra. Então, eu entendo a atitude do ministro Fux como pode ser um ponto de mudança de atitude. Pelo menos isso vai fazer com que alguns ministros voltem inclusive o que eles escreveram nos livros. Aliás, se você ler os textos do Alexandre de Moraes, por exemplo, no seu livro, é um livro muito bom, muito bem escrito sobre direito constitucional, está lá o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Então, por que uma pessoa que escreveu isso esqueceu o que escreveu? Não, tem que voltar aquela é a alma do jurista Alexandre de Moraes, e não é essa coisa política que está sendo tratada. Então, eu acho que é muito bom o ministro como Fux trazer de volta a discussão jurídica. Isso vai fazer com que o Supremo possa voltar a ser essa corte constitucional. Programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Estamos analisando e repercutindo uma fala do ministro Luiz Fux, informando o pedido de vista, interagindo inclusive com o relator Alexandre de Moraes, questionando a dosimetria da pena. Ele disse que pediu vista para analisar e saber exatamente qual foi a participação da cabeleireira Débora dos Santos, porque ele sinaliza entender que houve exagero, falando até no calor do julgamento, enfim, da apreciação e também dessa pena sugerida pelo ministro Moraes. Agora, Cristiano Beraldo, voz dissonante e as possibilidades para revisão de penas impostas aos participantes dos atos do dia 8. Vários líderes do Centrão já enxergam isso como uma porta de entrada para a aprovação do PL da anistia. São coisas que se conectam? Porque vai mudando o clima, né? O que eu acredito que poderá acontecer a partir dessa intervenção feita pelo ministro Fux é justamente que outros ministros que estavam se vendo ali numa posição de concordar com o ministro, sobretudo o ministro Alexandre de Moraes, para não criar uma celeuma, para não colocar o Supremo Tribunal Federal numa situação de fragilidade diante da posição do ministro Alexandre, que talvez agora possam encontrar na linha de argumentos do ministro Fux uma forma de começar a mudar essa dinâmica, a colocar a bola no chão, digamos assim, e esse processo pode gerar um clima mais sereno para que, mesmo a iniciativa do Congresso Nacional de anistia, uma vez sendo aprovada, que isso possa passar pelo Supremo, mesmo com o Supremo provocado, mas que não tenha uma transformação dentro da Suprema Corte. Por quê? Apesar de haver prerrogativa do Congresso Nacional para decidir sobre a questão da anistia, há também essa expectativa de que, no ambiente atual em que a Corte se encontra, ela simplesmente pode suspender os efeitos de uma eventual lei de anistia, ela pode criar algum tipo de debate, discussão, e que fica ali parado em alguma gaveta e o tempo vai passando e a situação não se resolve. Então, há alguns caminhos para que essa lei mesmo aprovada não entre em vigor. Agora, se houver um clima mais sereno dentro do Supremo Tribunal Federal, vejo
que aumentam as chances de que essas pessoas que já foram punidas, afinal de contas, foram presas, foram julgadas, não tiveram audiência de custódia, tiveram o seu processo de defesa bastante, digamos assim, atípico do que nós percebemos em ações cotidianas em relação a traficantes, a estupradores, a assaltantes e por aí vai. Essas pessoas já estão condenadas. Agora, óbvio, por exemplo, alguém que pega uma barra de ferro e dá na cabeça de um policial tem que ser punido. Tem que ter ali uma pena compatível com este ato que poderia ter tirado, sim, a vida de um policial. Isso é tentativa de homicídio. Isso tem nada a ver com acabar com a democracia no Brasil ou tentar acabar com o Estado Democrático de Direito. Não é isso. É uma tentativa de homicídio. E também defendo, as pessoas não podem ter, mesmo que levadas por um efeito manada diante de uma confusão, ter a iniciativa de repente, pegar a barra de ferro e sair dando na cabeça dos outros. Isso é absolutamente inaceitável. Agora, casos como da cabeleireira Débora e seu batom, aí convenhamos, é realmente um grande absurdo o que já aconteceu com ela. Tenho certeza que ela, mesmo solta, vai pensar muitas vezes antes de usar batom de novo. Agora, doutor Durso, um voto divergente pode desencadear um movimento de advogados daqueles que já foram condenados a pedir revisão, ou somente se aquele voto divergente for o vencedor, caso os pares acabem seguindo a sugestão de Luiz Fux? Como funcionaria na dinâmica de análises e também de recursos na Suprema Corte Brasileira? Porque eu fico pensando também no volume de recursos, né? Porque assim, as condenações foram feitas em bloco, não foram individualizadas. Agora, imagine se aqueles que foram condenados começarem a ajuizar ações pedindo revisão. O Supremo não faz absolutamente mais nada a não ser avaliar esses pedidos, né? Eu queria que você fizesse a análise sobre os caminhos possíveis a partir de um voto divergente de Luiz Fux. Caniato, o voto divergente é sempre uma vitória, porque é um voto de um ministro que analisou a causa e ali, de alguma forma, isso conta. Seja para precedente, então você usará esse precedente em eventual recurso, seja, por exemplo, quando você tem um voto colegiado no tribunal para 3 desembargadores, se você tem um voto divergente, cabe embargos infringentes, e aí você leva o voto para a turma toda, os 5 desembargadores. Então, alguns recursos também dependem do voto divergente, e se a votação é unânime, você não tem a possibilidade daquele voto. No caso do Supremo, nós já tivemos o voto dos 5. Primeira turma recebeu a denúncia. Então, mesmo que em eventual condenação, se for analisado por 5 magistrados, só sobraria o plenário. E aí são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Não são muitos recursos possíveis, inclusive quando a gente fala de revisão criminal, é um recurso super específico, com critérios também super rigorosos, não é fácil emplacar uma revisão criminal. Vale dizer, o trânsito em julgado é brutal. Se você tem um trânsito em julgado de uma condenação, dificilmente você reverte. No caso do voto divergente, ele traz um pouco de esperança. E como nós estamos falando desde o início do nosso debate, que hoje a opinião pública, as narrativas importam, um voto divergente também, de alguma forma, fomenta as notícias, fomenta a opinião popular e pode interferir no voto dos outros ministros num novo julgamento de um recurso que leva para o plenário, por exemplo. Então é muito positivo para a defesa ter um voto divergente. A questão é que, a meu ver, o voto divergente, nesse caso, seria o voto mais prudente. O voto divergente é o voto prudente, porque é o voto menos contaminado pela emoção, o voto legalista, o voto que tenta, de alguma forma, trazer a reprimenda penal, mas de forma justa. O Beraldo bem destacou, ninguém quer, por exemplo, com a anistia, o perdão para todos de maneira irrestrita, porque dessa forma também seria você passar a mão na conduta de vários que ali extrapolaram demais o que seria uma simples manifestação, como, por exemplo, agredir um policial com um ferro, quase na possibilidade até de matar a agente policial. Então, a anistia hoje, ela ganha força quando, por exemplo, o Bolsonaro destaca
essas figuras. O caso da Débora, o caso daquela mãe, o caso do idoso, etc. Inclusive, o Supremo aproveitou a oportunidade do recebimento da denúncia para esclarecer esses fatos, só para você ver a importância da análise popular desse julgamento. Então, o ministro Alexandre de Moraes foi lá e destacou quantos % dos condenados de 8 de janeiro têm acima de 65 anos, que acima de 70 seriam 4 ou 5. Então ele fez questão de buscar esses dados para mostrar para quem? Para os réus? Não, porque a gente não está nem falando do recebimento de denúncia para essas figuras, para mostrar para a população. Então o voto divergente também traz essa satisfação para a população e interfere sim de alguma forma quando o novo ministro for analisar os autos.